Bom dia, assim diz o Senhor para nós. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Por que nós poderemos dizer no final de nossas vidas, aqui neste mundo material, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, servindo ao Senhor Deus de todo o nosso coração? Porque para Deus, uma prova de amor é um ato de obediência, de justiça. É justo obedecer a Deus, o bem em pessoa, combatendo o mal, sabendo que receberemos de suas mãos a coroa da justiça, da vida eterna e honra eterna. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Mas por que não temos outra opção para receber a coroa da justiça? Temos que obedecer a Deus e combater o mal. Porque para isto, Jesus Cristo, o Filho de Deus, se manifestou, para desfazer as obras do mal, do diabo. Ele, o diabo, o príncipe deste mundo material, não entregou seu reino da morte e do inferno pacificamente. Ele foi obrigado, através do poder, da espada, através do combate com o Filho de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 8. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Mateus capítulo 10, versículo 34. Não cuideis que eu, Jesus Cristo, vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Logo, no demais, ou seja, só nos resta fortalecermos na força do poder do Espírito Santo de Deus a nossa armadura, para estarmos firmes, para não vacilarmos, para não pecarmos. Pois assim como o diabo preparou astutas ciladas para combater o Filho de Deus, assim também ele faz conosco, querendo nos destruir, nos tragar. Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, ou seja, no seu Espírito Santo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, ou seja, seja moderado em todas as suas ações, sem vícios. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Por que não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, contra as pessoas humanas, carnais, materiais, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas desse século, o diabo, e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque o nosso inimigo, o diabo, ele é um ser espiritual. O seu principado, a sua potestade nesse mundo material foi julgada. Ele foi condenado pelo Filho de Deus e será expulso desse mundo material. João capítulo 12, versículo 31. Agora é o juízo deste mundo material, porque agora será expulso o príncipe deste mundo material, o diabo. João capítulo 16, versículo 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo material, o diabo, está julgado. Porque o nosso inimigo, o diabo, é um ser espiritual. Logo, somente podemos combater um ser espiritual se tivermos uma armadura espiritual. Porque a nossa carne é fraca. Ela não resiste sozinha no dia mau, ou seja, no dia da tentação do mal, do diabo. Porque o mal é um ser espiritual. O diabo ele tem poder sobre o nosso corpo carnal material, pois este é fraco para resistir a ele. E para que isso não ocorra, temos que cingir, ou seja, revestir a nossa carne, o nosso corpo material, de uma couraça espiritual, que é o poder de Deus, o Espírito Santo,
a armadura espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 13 e 14. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, o Espírito Santo, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, com o Espírito Santo que habita no corpo de Jesus Cristo, e vestido a couraça da justiça, fazendo a vontade de Deus, a qual ninguém pode impedir. Mas como nós temos calçado os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz? Como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 15. Da seguinte maneira: para se servir um ser, Deus, que é um Espírito Santo, temos que fazê-lo da maneira que tem valor para ele, adorá-lo através do exemplo verdadeiro que o Senhor Jesus deu, através da manifestação do poder do mesmo Espírito Santo. João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, Ele é santo. E importa, ou seja, tem valor para Ele, para a pessoa de Deus, que os que o adorem em Espírito Santo e em verdade. Efésios capítulo 6, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Assim, para nós estarmos calçados na preparação do Evangelho da Paz, nós temos que seguir o exemplo do Filho de Deus, buscar em primeiro lugar o batismo com o Espírito Santo. Nós temos que tomar, ou seja, usar o nosso escudo da fé, aquele que tem o poder de nos proteger dos dardos inflamados do maligno, aquele que nos leva a receber o poder de Deus, o Espírito Santo, pois quando saímos para pregar o Evangelho de Deus, mesmo sendo guiados pelo poder do Espírito Santo de Deus, o maligno, o diabo, sempre envia dardos inflamados, mensageiros seus para tentar nos impedir. Efésios capítulo 6, versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Assim, para nós estarmos calçados na preparação do Evangelho da Paz, temos que ter a nossa mente protegida pelo capacete da salvação, ou seja, vivermos em função da nossa salvação, aprendendo com Deus a usar a sua palavra, a nossa arma para nos defender do espírito mau, do maligno, do príncipe das trevas, do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por que, chegando-se Jesus, falou-lhes aos discípulos, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, como está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 18. Porque assim como foi com ele, Jesus Cristo recebeu o poder de Deus, o Espírito Santo, e combateu o bom combate, acabou sua carreira e guardou sua fé, recebendo a sua coroa da justiça, todo o poder nos céus, no mundo espiritual e na terra, no mundo material, derrotando o príncipe deste mundo material, o diabo, retirando todo o seu poder e levando as chaves da morte e do inferno. Assim também nós receberemos a nossa coroa da justiça. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mateus 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Eu que vivo, Jesus Cristo, e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Dani Miguel.